Olá, alunos do segundo ano. Hoje, terça-feira, 6 de abril, nós vamos continuar com os nossos estudos e hoje teremos aula de português, matemática e ensino religioso. Eu coloquei a atividade de português e ensino religioso junto. Vamos lá? O que a gente vai ter de português e ensino religioso juntos? Leitura de um livro, interpretação dele. Depois, desenhe sua família completa e escreva os nomes de todos da família. Então, nós vamos trabalhar família, ensino religioso e aproveitando o tema, nós vamos escrever os nomes de todos da família, do vovô, da vovó, do titio, da titia. Olha que legal! Hoje não é para desenhar a família e depois escrever os nomes. Nós vamos trabalhar a escrita. Então, nós vamos começar com o livro da Ruth Rocha, que nós conhecemos ontem, um pouquinho dela, que ela tem muitos livros. Ontem nós conhecemos 2 livros e hoje nós vamos conhecer mais um livro da Ruth Rocha, que é A Família do Marcelo. Vamos conhecer a família do Marcelo? Então vamos para a nossa historinha. A família de Marcelo, Ruth Rocha. A minha família é assim. Tem meu pai que se chama João, tem minha mãe que se chama Laura e tem minha irmã pequena que se chama Aninha. Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e um avô que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe e tenho uma avó que é mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são os meus tios. E os maridos e as mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos que são filhos dos meus tios. E os primos dos meus pais também são os meus primos. Cada família é de um jeito. Às vezes um casal se separa, às vezes um dos pais morre, às vezes o avô ou a avó moram junto com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm 3 filhos. Tem gente que tem um filho só ou tem 2. Olha só, o Catapimba tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são 3 irmãos e tem o pai e a mãe. A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem 2 irmãos, o Beto e o Armandinho. Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Todo mundo na minha casa acorda cedo. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, Aninha. Bom dia, Marcelo. A gente toma café juntos e a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias porque ela trabalha mais perto de casa. As crianças de noite vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai me conta uma história, eu adoro histórias. E eu adoro livros. Acho que é porque meu pai e minha mãe vivem lendo livros. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama. Eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Eu ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre.
Quando tem festa na minha casa, eu ajudo meu pai e minha mãe. Às vezes, a nossa vizinha, a dona Mariazinha, vem ajudar a gente também. E quando minha mãe ficou doente, dona Mariazinha, que é a mãe do Catapimba, me levou para dormir na casa dela. Ela é amiga da minha mãe e eu sou amigo dos filhos dela. Às vezes, a gente que tem que cuidar dos pais quando eles ficam doentes ou quando estão muito cansados. E aí, crianças, gostaram da família do Marcelo? Então, vocês conheceram várias famílias, os coleguinhas dele, né? Do Catapimba, da Terezinha. E vocês viram que as famílias são diferentes. Cada família tem uma formação diferente. Às vezes, os pais se separam, né? O filho mora ou com o pai ou com a mãe, ou a avó mora junto, né? Os primos, às vezes, moram juntos. Então, cada família é diferente, né? Então, a formação de cada família é diferente. Então, como cada um é diferente, cada família é do seu jeito. Então, após ouvir a história, a família do Marcelo, da autora Ruth Rocha, desenhe a sua família completa e escreva o nome de todos. Então, quando eu falo família completa, geralmente na casa da gente mora o pai, a mãe e o filho. No caso, o irmão, se tiver. Então, para vocês colocarem o vô e a avó, porque às vezes tem o vô e a avó que são pais do papai, tem o vô e a avó que são pais da mamãe, né? Às vezes tem tios. Se vocês acharem muito desenhar primos, desenha só o vô, a avó, o vô e a avó e os tios, tá bom? Não precisa desenhar os primos, não. Vamos pegar os mais velhos da família de vocês, tá bom? Então, vocês vão aqui, essa atividade eu vou colocar no WhatsApp para vocês copiarem, tá? Como se fosse o meu quadro. Em matemática, nós vamos recordar hoje os números ordinais. Recordar por quê? Ano passado nós vimos os números ordinais, que são os números que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Qual que é a diferença desses números para o número que a gente faz? Quando tem essa bolinha aqui, esse tracinho, significa primeiro, não é quantidade, significa primeiro. Ano passado, vocês estavam no primeiro ano. Esse ano, vocês estão no segundo ano, certo? Então, a gente está recordando os números ordinais e a atividade eu vou dar depois. Vai ter outra atividade. Por exemplo, aqui numa fila, eu tenho quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Uma fila. Aqui, por exemplo, numa corrida. Então, esse menino foi o primeiro, vou escrever o nome. Essa menina o segundo. Então, tem várias situações que a gente utiliza os números ordinais para indicar a posição das pessoas. Aqui, por exemplo, a gente utiliza os números ordinais num prédio, por exemplo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto, sexto e sétimo. Então, os números ordinais, eles são usados em várias situações. Como atividade para vocês, já que a gente está trabalhando família na matéria de ensino religioso, estudando os nomes deles em português hoje, matemática, como a gente está recordando os números ordinais, eu quero que vocês, após assistir essa videoaula dos números ordinais, pense na sua família e faça uma lista de quem nasceu primeiro até quem nasceu por último. Difícil? Vocês já escreveram os nomes deles na atividade de português, não é? Então, olha só agora, eu fiz da minha família. Essa é a minha família, tá bom? Eu vou apresentar para vocês a lista da minha família em números ordinais. Primeiro, mais velha da minha família é a minha avó Benedita. Mais velha, tem 93 anos. Se estivesse entre nós, 93 anos. Aí depois o meu avô José, segundo. Terceiro, o meu avô Antônio. Quarto, a minha avó Luísa. Quinto, tia Rita. Sexto, tio Alfredo. Sétimo, meu pai. Oitava, tia Helena.
nono a tia Celeste, décimo a minha mãe, aí depois vem a tia Isilda, 11º, 12º tio Geraldo, 13º a tia Ercília, 14º tio José, aí vem o meu marido, porque é a minha família atual, eu, o meu filho Max e meu filho Arthur. Então eu fiz a lista da minha família, eu não coloquei nem meus primos, né, nem meus cunhados, mas assim, vocês vão pegar um pouquinho da sua família, pelo menos o vô, a avó, tio, tia e a família que mora na casa de vocês, para vocês fazerem. Não precisa ser muito não, tá? Aqui vocês viram que, ó, do primeiro, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º. A gente usa os números ordinais para indicar a ordem de quem nasceu primeiro até quem nasceu por último, certo? Então, esse aqui é o exemplo meu, eu quero ver o de vocês. Com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão fazer a lista utilizando os números ordinais. Lembrando que não precisa ser a família completa. Pode ser vovô, vovó, os pais, se tiver os tios, tá bom? E vocês. Beijo, qualquer dúvida me chama, até amanhã.